Fala galera, beleza? Bom dia. Sei lá se é bom dia. Eu tô fazendo esse vídeo aqui pra galera dar uma olhada na... Aquilo que eu já conversei com a galera, que é ver a treta e depois da treta parar, sentar e fazer uma análise pessoal. Uma análise real do coisa no livro que a gente tá falando. Aí o que eu fiz? Eu pensei em pegar aquela treta nossa, usar, como é o último livro de estudo nosso, o Exagogê, né? E tentar encaixar. Eu achei uma boa oportunidade de encaixar o discurso. O que o nosso amigo aí também, leitor, falou da gente, pra gente, com a lógica do Exagogê, entendeu? Com o que a gente aprendeu, pelo menos o que eu acho mais importante do Exagogê. Cabe lembrar que isso aqui é uma simplificação da simplificação da simplificação e eu não sou um especialista em porra nenhuma. Mas vamos lá, eu acho que é válido isso pro entendimento geral da galera, pra melhorar e também entrar em debate, etc e tal. Então se eu tiver erros, me corrijam, se falar merda, me corrijam e vamos lá. O que eu fiz? Primeira coisa, que eu acho que é o cerne principal do Exagogê, é você entender esses conceitos daqui: o gênero, espécie, a diferença, o próprio e o acidente. O que eu fiz? Eu fiz um resumo do que está no Exagogê e tentando simplificar para a gente poder ver o discurso. Então vamos lá. O gênero, o que seria o gênero? O gênero é o conceito ou grupo abrangente das espécies. Show. Acho que depois vai fazer mais sentido o que eu tô falando. A espécie é subordinada ao gênero. Ele tá escrevendo errado. E minha letra é uma merda, né? E é um subgrupo. Então, beleza. Então eu acho muito fácil pensar nisso, como eu próprio dar esses exemplos, mas eu, como via matemática, né, eu acho muito interessante a gente pensar em grupo e subgrupo. Então aqui você tem gênero e dentro do gênero você tem espécie. Pode ter várias espécies aqui dentro. Show? Beleza. O que é a diferença? A diferença é uma característica que difere as espécies do gênero. Show. Gênero. Então vamos lá, show. Então olha só, você consegue separar, isso a gente vê muito no próprio debate que a gente estava falando, que é uma característica de diferentes espécies do gênero. Então a gente pegar animal racional, que difere teoricamente isso num certo padrão que eu até questiono na hora, mas o que é o ser humano, do cachorro, é o fato dele ser racional. Então isso aqui seria a diferença. Não é nada muito complexo. Vamos lá. O próprio. O que é o próprio? É uma característica exclusiva de uma espécie. Não é compartilhado por mesmas espécies do mesmo gênero. Então, vamos lá. Então é uma característica única. Seria uma diferença única, tá? Não cabe aqui nessa questão do coisa, se você considerar uma diferença racional é racional e irracional, que ser racional é próprio, você pode dizer que é próprio do homem. Show de bola? Beleza, vamos lá. E o acidente é algo que pode ocorrer ou não dentro da mesma espécie, que é o que ele fala de características físicas do cara ter, sei lá, qualquer coisa que pode diferenciar a gente entre espécie homem e ser mulher, por exemplo, é um acidente, não sei se ali já pegaria uma questão de propriedade de uma forma geral, mas é uma diferença que pode vir a ocorrer, sei lá, o cara perdeu um braço, ele é um ser humano que perdeu o braço, eu acho que é um exemplo um pouco melhor. Bem, show. Aí aqui eu peguei o nosso debate, não quero demorar muito, e eu dei uma resumida nas perguntas. Por que eu dei uma resumida nas perguntas? Porque o objetivo aqui seria mais ver o discurso e encaixar o discurso. Eu repito, eu não quero fazer nenhum tipo de juízo moral, não quero parar, sentar e falar dá certo, tá errado em relação a isso, nem analisar o discurso, embora obviamente vocês já sabem que eu discordo, mas assim, o ponto principal aqui é tentar aplicar de alguma forma o Exagogê. Então vamos lá, aquele núcleo dali que eu falei do Exagogê.
Aí vamos lá. Primeira coisa, começou o debate de uma forma geral pensando, o que é ser racional? Aí ele virou e falou assim, olha, ser racional é ter intelecto e vontade, tá? Ter intelecto e vontade. É a faculdade espiritual que segue a razão, escolhendo entre os bens compreendidos. É o apetite racional. Beleza. Qual o nível sobre o nível de racionalidade? A racionalidade tem graus. Não no sentido de ter mais ou menos, como se fosse uma régua, mas conforme o uso, o hábito e aperfeiçoamento da razão. Como uma criança tem razão em potência, mas não é plenamente desenvolvida. Um parênteses que eu queria botar aqui é essa questão da razão em potência, tá? Comecei uma questão que é alheia a isso, que é essa razão em potência, isso é muito Aristóteles, né? Isso aqui, Aristóteles. Isso aqui é muito Aristóteles e a gente vai continuar. Mas ainda não plano resolvido, o homem virtuoso exerce a razão com excelência, julga bem, conhece o final último e ordena a vida com sabedoria. O homem vicioso obsquece a sua razão por apetite desordenado e afasta-se da verdade e do bem. E existe uma medida formal e final. Beleza, o que ele fala aqui? Primeiro, o que é ser racional? Ele fala sobre dois gêneros que eu acho que a gente tem que... dois pontos que ele acha interessante. E o homem, tá? E ele fala sobre o homem. Então, vamos lá. O que eu acho interessante a gente pensar aqui? Aí agora pensando já nessa aplicação do Isagogia, que é o que eu acho interessante. A gente tem aqui um homem, tá? A gente tem um homem. E ele afirma que é próprio do homem. Não vou diminuir essa letra também. É homem. Próprio do homem ser racional. Beleza? Então, nesse sentido, a gente pode dizer que a gente está falando do gênero homem e que dentro desse gênero homem, ele tem uma propriedade, ou seja, ele pode ser, usando a linguagem do livro, ele pode ser predicado da habilidade de ser racional. Show? Beleza. Ele tem habilidades, ele tem essa capacidade de ser racional. Show. Um homem virtuoso não exerce... beleza, eles vão voltando aqui por coisa sobre o nível de racionalidade, tal. Não é como ter mais ou menos, tal, mas você pode aperfeiçoar a razão. Então vamos lá, novamente. Quando a gente está voltando aqui, também ele está falando que é uma característica... não ser próprio, ela pode evoluir ou não. Então é algo que ocorre, é uma propriedade, a coisa pode ser predicada dessa capacidade de evoluir, entendeu? A razão pode evoluir. Show. A razão pode evoluir. Beleza, show de bola, a razão pode evoluir. Voltando novamente, a razão pode ser, aí novamente ele distingue, só que a gente tem que entender que essa distinção dele é que a gente tem um homem virtuoso e um homem não virtuoso, um homem vicioso. Também uma questão bastante aristotélica. Mas vamos lá, é uma distinção que não é uma distinção que a gente tentando encaixar ela dentro dessa lógica, que é o seguinte, é uma característica de espécie do gênero? Não, ele não difere uma espécie do gênero. É uma diferença única? Não. Então é um acidente. Por quê? Isso pode vir a ocorrer ou não. O homem pode ser, através da razão, vicioso versus virtuoso. Aqui a gente está falando de acidente. Beleza? Show de bola. Afinal, tá, beleza. Você consegue atingir essa viciosidade através da razão boazinha, razão boa e razão menos. Show. Aí vamos para a próxima pergunta. Essa foi a afirmação dele. Tá. Aí, qual foi a minha lógica? Vou perguntar para ele assim, como é que você consegue definir o que é bem? Se você não consegue definir o que é bem, você não tem muito o que fazer. Você não tem como afirmar quem é um ser humano virtuoso, entendeu? Aí ele responde aqui, ó. Sim, aparentemente a gente pode ter uma aparência do bem, mas isso não muda o fato de que o verdadeiro objetivo corresponde à natureza de cada ser. Tá. No caso do homem, a natureza racional, o bem é aquilo que todas as coisas apetecem. O que tem razão e fim, e no fim ele move a ação. Por isso, o bem é aquilo que todas as coisas desejam. Beleza, o que ele está falando ali? Ele está falando de características próprias do bem. Então vamos lá, se ele usa a razão para o bem, ele se torna um homem virtuoso, e como é que você consegue dividir essa razão boa de uma razão aparente, e a razão verdadeira é através do bem. E esse bem tem diversos próprios. São características únicas do bem. A característica do bem é um bem coletivo. Bem coletivo.
Eu estou usando coletivo aqui numa falta de uma palavra melhor, tá? Mas é assim, a ideia é de que é o bem para todas as coisas. É o que ele afirmou, então eu estou falando que é coletivo, tá? E aqui já seria um bem mais individual. Individual. Pessoal de cada um. Beleza. Deixa eu tirar essa porra toda organizada. Então vamos lá. Aqui a gente tem uma distinção de acidente, que é a característica do homem, e que você separa de que, de uma forma geral, esse bem é coletivo. Ou seja, são características desse bem que a gente consegue definir. E ele não é definido por uma opinião subjetiva, mas por uma ordem final humana. Tal. Não existe uma ordem final humana. Ou seja, pela inclinação para o próprio fim, um homem vicioso, portanto, é aquele que tem a capacidade de oferecer a verdade e o bem, por ser racional, escolhe o mal e opta por fins inferiores à sua natureza, como prazeres bestiais, riqueza, poder, em detrimento da virtude e da verdade. Então, ela sempre é próprio da... O que eu quero dizer é que, novamente, a gente tem outra característica própria da razão verdadeira, que é o quê? Próprio da razão verdadeira é busca da verdade. E a busca da verdade, e além da busca da verdade, a felicidade, né? É o fim. O fim superior. Um fim superior. Isso aqui é tudo próprio da razão. Estamos aqui com um grande grupo, que eu vou ser bem coisa aqui, que é o ser humano. Tudo isso daqui é o gênero humano. Tá? Tudo isso daqui é o gênero humano. Dentro desse gênero humano, a gente tem esse subgrupo ser racional. Tá? Então, o que eu poderia dizer? É que é uma espécie, a gente pode ver isso como uma espécie, um subgrupo interno, ser racional. A gente pode pensar. E dentro desse ser racional, ele subdivide aqui esse ser racional como um acidente. Ou seja, existe um acidente dentro desse ser racional, do ser humano ser vicioso ou coisa, através do uso da razão. Através do uso da razão. Quando a razão é aparente, bem, mal, individual, que não gera um fim superior, que não busca verdade, que não busca felicidade, ela torna o homem vicioso. Tá. Quando você tem um bem bom, feliz, alegre, contente, que busca verdade e um fim superior, você se torna um homem virtuoso. Tá. O problema é universais, tal, tudo mais, beleza. Aqui ele já entra numa vibe que eu até comentei lá na hora, mas que eu acho que não cabe agora, que é a questão de um bem objetivo, de uma moral objetiva, desculpa, de uma moral objetiva versus uma moral subjetiva. Mas aqui é uma pira que eu acho que não vale a pena a gente entrar. Repito, a ideia é só botar aquilo ali no exagogio. Feito isso, eu viro e falo assim, tá, beleza, show de bola. O que significa o bem de todas as coisas? Como assim, bem de todas as coisas? Porque eu queria questionar essa lógica inversa, entendeu? De sai do fim superior, felicidade, o bem superior, que é a razão de verdade, que torna o homem virtuoso. Ou seja, eu estava questionando os pontinhos para poder descer. Então, lá, dentro disso agora, novamente, ele fala, olha, que é natural a natureza daquele fim. Significa que tudo, na realidade, tem naturalmente aquilo que aperfeiçoa a própria natureza. Esse fim natural, o que o torna pleno conforme que ele é. É o que se chama de bem. Por isso, todas as coisas buscam o bem que lhe convém. O fogo sobe, a planta cresce, o homem busca a verdade e a felicidade. Show. Basicamente, ele responde de uma forma geral. Eu não vejo muito como classificar essa questão daqui. Entendeu? Ele está dizendo que é natural do ser humano isso daqui. Isso aqui é natural do ser humano. Esse caminho daqui é natural. Isso aqui é o oposto do que é natural. Isso aqui é da natureza humana. Que aí, novamente, a gente vai entrar numa pira de natureza humana que não é o objetivo de classificar. Tá? Natureza humana. Aí não tem muito como debater essa questão. Feito isso, eu ainda encho mais o saco e eu falo assim, ok, você está dizendo, e isso aqui eu estou me apegando, ele busca a felicidade. Como é que os suicidas se encaixam nessa história? Porque se o cara não, nesse caso, ele não está buscando a felicidade. Aí ele vira e fala, não deixou de buscar a felicidade. O que ocorreu foi um colapso na esperança, emocionado mais obscurecido. Isso sinta da busca desse salvador. Tá? O que para ele parece um único bem ainda possível. Show. Parece um único bem ainda possível. No caso do suicida ou depressivo, o que se vê é a ausência do desejo de felicidade. A ausência do desejo de felicidade. O que eu quero dizer é o seguinte, esse é o meu ponto. Agora eu vou abrir um parênteses lógico, tá? O que eu quis dizer é que ele não pode falar que a gente busca a felicidade se tem alguém que não busca. Se existe alguém. Você não pode dizer que isso aqui, buscar a felicidade, é da natureza humana, tá? Se você diz que é da natureza humana buscar a felicidade, se existe alguém que não busca, deixou de ser. Na verdade, o que eu queria forçar é uma definição diferente de, ao invés de busca a felicidade, eu queria falar que ele, na realidade, se afasta do sofrimento. Eu queria ver se ele ia para esse lado, mas não, acabou não indo, tá? Isso é, foda-se, não faz diferença. A vontade permanece desejando bem no intelecto.
Indesejável pela dor não chega mais. Aqui é mais uma questão, mas eu não vou ler isso aqui não, porque ele depois. Ele basicamente é uma. É até bonito leituramente, a leitura em si. A pessoa passa desejo, enfim, vou ler logo. Mas amor não é acessível, mesmo que esse bem implique na destruição do próprio ser. Os apetites sensíveis, especialmente o irracível, tá? Não são vencidos pela desesperança e isso provoca o colapso interno da dor. A tristeza, quando muito intensa, impede o ato da razão. Às vezes leva ao desejo da morte e à fuga do mal presente. Mas mesmo neste caso, o desejo de felicidade não desaparece, é apenas incapaz de alcançá-los. Um homem permanece ordenado pela sua essência ao bem e à verdade. Mas está com alguém que, cego por uma fumaça, não vê a luz, a natureza, a natureza do homem permanece em busca da felicidade e da verdade. Tá? Mesmo na sombra da sua dor, a estrutura da alma ainda carrega a sua direção última. Legal, tá? Isso aqui é uma coisa quase que, acho que lírica, falando que não, a gente busca a felicidade. Mas são vários argumentos em relação à busca da felicidade. Show! O que eu acho mais importante é a gente entender essa estrutura, que seria encaixado numa análise de Luiz Agogê. Você tem um homem, tá? Você tem um homem. Aí, vou fazer desenhozinho. Você tem que, na verdade, ele tem a propriedade de ser racional. Ele, tipo, é próprio do ser humano, na visão dele. É próprio do ser humano ser racional. Isso aqui é o cérebro, tá? É próprio do ser humano ser racional. O ser humano racional, vou usar uma cor diferente. Vou usar uma cor diferente, vamos lá. Ocorre o acidente. Dele. O acidente dele é poder ser vicioso ou ser virtuoso. Tá com a minha letra, eu tô tentando fazer rápido. Tá horrível. Ser vicioso ou virtuoso. Virtuoso ou vicioso. E por quê? Porque é próprio de um o bem e é próprio do outro o mal. Eu usei mal aqui só como contraponto, tá? Não sei se é o caso, porque ele não afirmou isso aqui. Ele não afirmou que é mal. Porque um é coletivo, o outro é mais individual, um busca a felicidade, o outro não. Ele não falou mal, mas eu estou usando aqui só para um resumo. Basicamente, o que eu acho que a gente tinha que entender é essa aplicação. Isso aqui, na verdade, é um exercício, sim, que pode estar errado, a gente pode entrar em debate e tal, tudo mais, mas em um exercício em relação ao discurso. Você tem como pegar o discurso, jogar aqui e a partir desse discurso você conseguir analisar e encaixando esse discurso nesse discurso, entendeu? Eu acho que isso é o mais interessante do Luiz Agogê, é o núcleo, assim, cerne mais interessante, que eu posso estar errado em algum tipo de definição, alguma coisa do tipo, a gente pode sentar e falar, mas basicamente seria isso, que foi o que ele fez, só que a árvore do Porfírio, a árvore em si, foi pensando no geral, ele pressupôs uma estrutura específica, ele parte, eu acho que inclusive de baixo para cima, ele fala até, tem um homem, você tem Platão, você tem Sócrates, você tem o homem, tá? Eles são todos humanos. Ah, beleza, vamos subindo. Ah, o que é um humano? Um humano é um animal racional. Ah, então você pode dividir aqui o... Porra, beleza. Ah, não, desculpa, aqui ele tá falando de racional. Ou é mortal ou imortal, tal, tudo mais. Show. Aí ele vai subindo. Qual é o ponto? O animal pode ser racional ou irracional, beleza, ele pode ser um pouco sensível ou insensível. Aí você está dividindo aqui as árvores dos animais de uma forma geral. Aí você tem um corpo que pode ser inanimado ou animado. O que eu estou querendo dizer é o seguinte, ele vai subindo até chegar numa visão de realidade, ele vai tentando chegar ao gênero, em cima do gênero, em cima do gênero, em cima do gênero, até chegar no gênero mais absoluto, que seria a substância, entendeu? Eu não me interesso tanto na árvore em si, meu despertador. O que me interessa mais é realmente a lógica de um para baixo. Justamente, eu acho que a árvore em si, ela é meio que, você pode modificar de uma forma geral. O que eu acho mais interessante do Porfírio é isso aqui. Bem, mas basicamente é isso. Eu vou parar aqui. Valeu, desculpe aí a falta de profissionalismo dentro do mundo tablet. Valeu, galera.